Olá, tudo bem? Eu sou a professora Inara e hoje nós teremos aula de Geografia. Até agora nós vimos diversas imagens no nosso livro didático representando o espaço rural, certo? Porém, se vocês tentarem se lembrar um pouquinho, vocês vão ver o quê? Que essas imagens representavam o espaço rural de uma maneira oblíqua, ou seja, vista de cima, porém um pouco mais mostrando as laterais da imagem, certo? Essas duas imagens que eu trouxe para vocês aqui, elas são vistas verticais, ou seja, nós só enxergamos o que está por cima da imagem. Aqui nós temos um exemplo do espaço rural na planta. Vamos ver essa imagem. É a mesma imagem do slide anterior, porém aqui ele está representado em forma de planta, ou seja, é uma visão vertical e abaixo temos uma legenda. Na legenda está explicando tudo o que estava na fotografia, porém aqui está representando em forma de desenho. Temos uma rodovia, uma estrada de ferro, um caminho de terra, ali, num tom mais rosa, a área que é construída, a área que é usada para o cultivo, naquele tom um pouco mais clarinho, verde mais clarinho, área arborizada e ao lado, na última fileira, nós temos o solo exposto e temos as árvores também. Alguns pontinhos verdes redondinhos são as árvores. E a vida no campo? Como será que é a vida no campo? É muito mais tranquila do que a vida na cidade, porque se nós pensarmos, no campo não tem todo esse movimento de trânsito igual temos aqui. Lá também não tem um fluxo tão grande de pessoas, porque as propriedades, ou seja, as casas das pessoas, são muito mais distantes uma das outras, eles não são vizinhos tão próximos iguais nós somos aqui. As atividades no campo também dependem muito do ritmo da natureza, certo? Por exemplo, existe um tempo para tudo, o tempo para colher, o tempo para plantar, e tudo isso é determinado pelas estações do ano. No inverno já fica mais difícil de plantar algumas coisas. Nos períodos que temos muitas chuvas, nós podemos observar, principalmente na televisão, que vários agricultores sentem muita dificuldade para fazer essa plantação, a colheita, quando acontecem mudanças muito rigorosas no clima. Depois de colhidos, esses alimentos são levados para as cidades, para que o produtor rural possa tanto vender o seu alimento quanto comprar outros alimentos. Geralmente, esses alimentos vindos do campo são vendidos em feiras. Então, nas feiras tem vários tipos de frutos, vários tipos de alimentos. Tem laranja, morango, brócolis, saladas diversas. E eles vendem para a população da cidade e também para os outros produtores rurais. O interessante é que esses produtos, quando são feitos no campo por pequenos produtores, também são um pouco mais naturais que os outros produtos vendidos no mercado, por exemplo. Geralmente esses pequenos produtores acabam não utilizando tanto transgênico na hora de colher, no momento de esperar o alimento crescer. E isso é interessante porque acabam se tornando produtos mais saudáveis também. Porém, na parte difícil para eles é que, por serem alimentos mais naturais, são frutos que acabam sofrendo mais com as mudanças climáticas, por exemplo. Se tem um período longo de seca, esse alimento acaba não resistindo, ou se tem longos períodos de chuva, eles são um pouco mais frágeis e acabam não aguentando essas mudanças tão bruscas de clima. Aqui em Cascavel, talvez vocês até já tenham ido na feirinha que nós temos aqui. E vocês podem notar que tem uma variedade bem interessante de alimentos e de produtos feitos, na maioria, por pessoas do campo e que vêm aqui na cidade revender. A feirinha acontece ali na Praça do Wilson Joffre e também acontece em frente à prefeitura. Como conservar esse ambiente no espaço rural? Porque aqui dentro das cidades nós não temos grandes matas, nós não temos espaços tão grandes assim de conservação.
Claro, aqui em Cascavel nós temos exemplos de vários parques que têm uma reserva ambiental bem interessante, bem protegida. Porém, são espaços limitados, certo? No campo já é um espaço muito mais amplo. E como que nós podemos preservar este espaço no campo? Quando nós vamos viajar, por exemplo, que nós passamos pela estrada e vemos uma área grande de plantação de milho, de soja, ou então vemos muitos gados pastando, nós pensamos geralmente que é uma área que está sendo conservada. Por quê? Porque nós vemos a natureza ali, nós não vemos carro, não vemos trânsito, então pensamos que, bom, tá tudo bem. Porém, quando acontece esse tipo de coisa, é preciso destruir a mata nativa local. E nós entendemos que isso é importante para que os alimentos sejam produzidos, porém também acontece a destruição da mata nativa mesmo nos lugares rurais, mesmo nos lugares que não são dentro da cidade. Mas se o produtor rural decidir, se o dono dessa propriedade rural decidir, ele pode tanto ter a sua plantação, a sua criação de gado, quanto manter uma outra área reservada com a mata nativa, ou seja, com as árvores, com os animais, sem prejudicar tanto a natureza. Existe até uma unidade de conservação chamada Reserva Particular do Patrimônio Natural. E qual que é o objetivo dela? Utilizar de maneira sustentável os recursos naturais da propriedade, ou seja, mesmo colhendo, mesmo plantando, utilizar de maneira sustentável, pensando nas gerações futuras, pensando no meio ambiente, na biodiversidade que existe naquele lugar. Ela também tem o objetivo de ajudar na recuperação de áreas degradadas da propriedade, ou seja, fazer o reflorestamento de áreas que já foram degradadas e promover a conservação da biodiversidade. Então, continuar mantendo viva diversas espécies de árvores, de frutos e de animais que vivem ali naquele espaço. E aqui eu trouxe um exemplo de reserva particular do patrimônio natural da Estação Veracel. A Estação Veracel está localizada lá no sul da Bahia e é uma empresa grande de celulose. Porém, mesmo sendo uma empresa grande, com muitos funcionários, ela é muito comprometida com o meio ambiente. Então, produz o reflorestamento, apoia os pequenos agricultores locais, apoia também o trabalho de apicultores, tem uma área reservada só com a mata nativa. E aqui no Paraná nós também temos vários outros lugares que também são reservas particulares do patrimônio natural. Ou seja, mesmo sendo propriedades privadas que têm um dono, eles têm um acordo com o governo de manter uma área da sua propriedade apenas com a mata nativa, sem mexer nela, sem matar os animais, sem arrancar as árvores. E isso é muito importante porque as futuras gerações conseguirão conhecer mais animais, mais árvores, mais flores e assim não se destrói o meio ambiente. Por hoje era só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bem? Tchau, tchau!